1. Em Santiago, Colo-Colo e Fortaleza, jogo cancelado. Quase 2 horas depois do início da partida, uma grande confusão no estádio Monumental Davi Herediano. Vamos falar disso já já. No grupo F, no Beira-Rio, o Internacional derrotou o Atlético Nacional 3-0, 3 gols do Alan Patrick. O Internacional do Roger Machado está voando. Mas, gente, o fato triste, lamentável ocorrido nessa noite de Libertadores foram os incidentes que culminaram com a morte, repito, a morte de 2 jovens que estavam a caminho do estádio. As informações ainda são divergentes, mas dão conta de que torcedores do Colo-Colo tentaram invadir o estádio logo após o início da partida. A polícia, na tentativa de contenção desses invasores, acabou entrando em confronto com a torcida e 2 jovens de 11, um garoto de 11 anos, idade do meu filho mais velho, e uma garota de 18 anos foram mortos nesses confrontos com a polícia. A informação da família da garota é que ela teria caído, inclusive, embaixo de uma grade de proteção quando foi empurrada e o carro da polícia teria passado por cima dela. Uma tragédia, e o jogo foi paralisado, foi suspenso quando a partida ainda estava no 0-0. Vamos trazer a palavra do presidente do Fortaleza num forte desabafo sobre o ocorrido, também manifestando o interesse do Fortaleza em cima desta confusão. Que coisa, né? 2025, morrendo torcedor na porta do estádio por conta de confusão com a polícia. Vamos ouvir o presidente do Fortaleza. Quebrar o vidro foi o estopim, né? Porque a gente viu sendo jogado isqueiro nos jogadores, moeda nos jogadores, sinalizadores foram acesos durante o jogo, o árbitro não parou. A gente viu uma garrafa de uísque sendo arremessada no campo. De uísque. Torcedores passando de um setor para o outro, mesmo com arame farpado, com tudo, eles passavam do setor para o outro, a gente ficou olhando ali, caramba, o que é aquilo? Torcedores do Colo-Colo que jogaram pedras nos nossos torcedores, ficaram em cima de uma laje, tem um vídeo que é circulando. Então, situações assim que fogem à desportividade, né? Algo lamentável, a gente que tá no futebol e é contra isso de todas as maneiras, mas culminou com o que aconteceu, que é algo, assim, eu não sei nem que palavra usar, né? Porque o jogo rolando e eles quebrando o vidro ali, todo mundo vendo que o vidro, até o vidro ser quebrado, o jogo parar e se quebra um segundo vidro e entra dentro do gramado com pau, com pedra, com ferro. Jogadores, né? Jogadores correndo com medo, que os jogadores não sabiam se eles eram os alvos, né? Os jogadores do Fortaleza, até porque o jogo de hoje tinha um contorno específico aí da questão do Luceiro, né? Que jogou aqui no Colo-Colo, foi pro Fortaleza, até onde fica na questão da arquibancada de falar e tudo é normal, faz parte do futebol, a gente que tá no futebol sabe que é isso, mas houve um receio ali, ainda bem que os jogadores conseguiram correr, né, e não teve algo mais grave, mas assim, isso não pode ser tolerado. A punição, ela tem que ser pedagógica, tem que ser didática, porque senão outros clubes, outras torcidas podem fazer o mesmo, não vai acontecer nada. Eu espero que o Comitê Disciplinar da Conmebol decida que o Fortaleza é o vencedor da partida, porque houve um claro e flagrante quebra de regra de segurança do jogo, né? E o regulamento da Conmebol, as questões disciplinares da Conmebol já pautam isso, já colocam que quando há uma quebra de segurança, o mandante, que é o responsável pela segurança, se fosse lá no Castelão, a responsabilidade era nossa. Se fosse lá no Castelão, o Fortaleza hoje estaria sendo extremamente cobrado pela América do Sul inteira. Então, eu acho que é seguir o que está no regulamento da Conmebol, até para ser uma questão de que outros clubes não repitam mesmo, né? Que seja realmente quando um torcedor de qualquer lugar pensar, rapaz, eu vou entrar, vou invadir, opa, o meu time vai ser prejudicado e vai perder os pontos e o adversário é que vai ganhar. E eu não estou aqui inventando regra ou querendo ter benefício esportivo, não. Está na legislação da Conmebol, nos documentos disciplinares da Conmebol, da Libertadores, então é seguir e implantar para que seja algo de fato que passe um bom exemplo. Olha, assim esperamos todos, ô Marcelo Paz, mas sou capaz de apostar contigo que o que vai vir pela frente é aquela multinha sem vergonha da Conmebol, vai alegar que o clube não teve culpa, que o problema foi da polícia, enfim. O Wellington Campos está na CBF de plantão porque a CBF também já se manifestou a respeito do ocorrido no jogo do Fortaleza e tem novas informações. Alô, Thiago, alô, amigos da Itatiaia, e a Conmebol pode eliminar o Colo-Colo do Chile da Libertadores da América e de outras competições por ela realizadas
por causa das confusões em campo no jogo com o Fortaleza em Santiago do Chile, que acabou cancelando a realização da partida. A Conmebol e a CBF lamentaram. E em nota oficial, divulgada ainda há pouco, a CBF pede que o Fortaleza seja declarado o vencedor da partida. E às 2h10 da madrugada, o diretor de competições da Conmebol recebeu, o Fred Nantes, um documento da CBF salvaguardando os interesses do Fortaleza e pedindo a vitória do time brasileiro pelo placar de 3-0. Agora pela manhã, por volta das 9h15, a CBF ratificou a decisão e enviou a denúncia aos órgãos judiciais da Conmebol, fundamentando o pedido para o clube cearense ser declarado vencedor da partida. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Obrigado, Wellington. 11h50. Eu quero a sua opinião, hein? O que você pensa a respeito? Você acredita que a Conmebol vai punir o Colo-Colo? Você acredita, como disse o Wellington Campos, vai tirar o Colo-Colo da Libertadores de competições internacionais? Olha, creio eu que seria a punição correta devida até para o exemplo, como disse o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, ao continente. Mas basta lembrar, né? Tantos e tantos incidentes. Eu busquei pela memória aquele jogo River Plate Boca, lembra? Bomba no campo, pimenta, quer dizer, não transferiu pra Espanha, tudo bem. Boca e River fizeram uma final de Libertadores fora do continente e a Conmebol gosta daquela graninha, né, amigo? Aquela multa em dólar, põe no cofre, põe no caixa e vida que segue. Emerson Romano e Ale Oliveira estão comigo hoje no Rádio Esportes. Ale, eu confesso a você que gostaria muito, muito mesmo de ver uma punição rígida ao Colo-Colo. Mas o Colo-Colo não tem culpa. Mas a briga foi da polícia com a torcida. Mas se não tiver exemplo, nós vamos continuar tendo racismo, vamos continuar tendo violência dentro e fora de campo e nada vai mudar. Eu te pergunto, Ale, você acredita numa punição severa da Conmebol como essa? De tirar o Colo-Colo da Libertadores, de dar os pontos ao Fortaleza? Bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Thiago, e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. Eu espero, né, mas também não acredito não, viu? Normalmente a Conmebol, ela trabalha bastante com multa, ela gosta de multa. Ela gosta de pegar um envelope lotado e de não tomar nenhum tipo de providência. Agora, se eu fosse uma equipe da Argentina, eu teria certeza absoluta que não ia acontecer nada. Certeza absoluta. Se fosse com um brasileiro, certamente a punição seria severa. Agora, sei não, um chileno pode ser que venha alguma coisa, mas não para excluir do campeonato. Não acredito, não é esse perfil. Embora você disse uma palavra que eu acho que é correta, né? O exemplo, né? Porque se isso acontece de forma exemplar, você exclui uma equipe da competição de atos como esse, eu acho que você está dando um recado pro restante dos participantes. Fala assim, a gente não vai permitir esse tipo de situação de jeito nenhum, o que eu acho absolutamente justo, mas sinceramente não acredito. Ô Romano, eu tenho um filho de 11 anos, você o conhece bem. Quando me veio a notícia, sabe, e ele é um apaixonado por futebol, se pudesse ir a todos os jogos, né, infelizmente não tenho tempo de levá-lo como eu gostaria de levar. E, obviamente, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, poderia ser meu filho, cara. Sim. Poderia ser meu filho, apaixonado por futebol. O tio, o primo pediu pra levar e talvez eu tava trabalhando e ele foi ao jogo. Cara, não é possível que a instituição máxima de futebol desse continente vai tratar a morte de um garoto de 11 anos como natural, como obra do acaso, como culpa da polícia do Chile. O futebol não tem culpa, o Colo-Colo, tadinho, quebraram o estádio. Cara, não é possível, Romano, que a gente vai seguir tratando esse tipo de coisa como ato do acaso. Não é uma criança, cara, que tava indo pro estádio e vai voltar pra casa num caixão, Romano. Volta pra casa num caixão, cheio de esperança de ver o time dele, dos jogadores que ele admira em campo, e vai voltar pra casa num caixão. Fica imaginando a dor dessa mãe, né? Infelizmente, Thiago e quem nos acompanha, nós temos exemplos da não punição severa da Conmebol. Você vai se lembrar do Kevin Espada, que morreu numa competição promovida pela Conmebol por um morteiro atirado pela torcida do Corinthians contra torcedores da equipe boliviana. É um garoto
que saiu de casa para acompanhar o seu time do coração e acabou sendo... Isso é um assassinato, né? Acabou sendo assassinado. Infelizmente, a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela é pior do que pardal dedo duro. O negócio dela é multa. Ela adora multar. Agora... O pardal é o radar, né? É. Eu fiquei pensando no passarinho, eu falei... Não, é o radar. Agora, o ideal seria a exclusão, porque tem um detalhe, o estádio pertence ao Colo-Colo. A torcida invadiu não só o gramado, gente, invadiu também o CT da base, que é do lado, e roubou uniformes, quebrou tudo, ou seja, um vandalismo total. E se não fossem os jogadores do próprio Colo-Colo para segurar a torcida, eles teriam partido para cima dos jogadores do Fortaleza. Sim. A imagem é bizarra dos jogadores correndo pro vestiário e alguns jogadores do Colo-Colo se expondo para tentar segurar a torcida, que também a polícia já estava toda fora do estádio, envolvida na confusão. É bizarro, mano. Sabe assim, é de jogar a toalha, viu? E outro detalhe, o presidente da FIFA se manifestou. Ele se manifestou com pesar pelas mortes, falando que a FIFA condena veementemente os atos de violência e a FIFA podia cobrar a Conmebol, né? A FIFA podia cobrar uma punição severa para a Conmebol, porque que sirva de exemplo os outros. Enquanto a Conmebol passar pano sobre os problemas acontecidos, estamos vendo agora a correria dos jogadores do Fortaleza e os jogadores do Colo-Colo conversando, como você disse, com os seus torcedores. Enquanto a Conmebol passar pano para esse tipo de situação, vão se repetir essas cenas. Gente, a nossa sociedade, não estou falando só da sociedade brasileira, não. A sociedade como um todo está violenta. Nós tivemos casos de violência ontem entre torcedores do Atlético Nacional, brigando entre si em Porto Alegre, com um esfaqueado e morto. Um jovem de 27 anos foi assassinado por outro, que foi espancado e também esfaqueado por outros torcedores do próprio Atlético Nacional e está no hospital. Até quando, dona Conmebol, a senhora vai fazer vistas grossas e vai querer somente a plata das multas? Até quando vai passar pano, fingir que nada acontecendo e segue o barco? A senhora está com a possibilidade de tomar uma atitude enérgica, exemplar, para começar a coibir esse tipo de coisa. Ou ficará no passado, como foi do torcedor assassinado pela torcida do Corinthians, que jogou um morteiro contra a torcida rival. Triste, viu? Muito triste. Meu Deus, é de se lamentar e tomara mesmo que tenha uma punição exemplar, não venha com esse papo de multinha, não.